Boa noite, igreja. Graças a Deus a todos. Amém. Que bom que os irmãos estão aqui essa noite, porque juntos nós vamos compartilhar nada mais do que a palavra de Deus. Nada do homem, nada de mim mesmo, porque eu creio que os irmãos não vieram aqui por causa do homem. E se você não veio aqui por causa do homem, você é feliz. Nós vamos ver em Gênesis 2, no versículo 7. Depois nós vamos para João 15. Quando os irmãos procuram. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de toda misericórdia e graça, Pai de todo poder, Deus que é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, Deus que é Deus. Ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nessa noite nós clamamos pela Tua misericórdia. Precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, dai-nos força para que possamos viver a Tua palavra. Ó Deus, por isso clamamos pela Tua misericórdia, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe de todas as nossas necessidades. E a nossa necessidade maior é a vida do Teu Filho em nós. Por isso, Deus, nessa noite, fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Gênesis 2, 7 fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse aqui somos nós, irmãos. Nós somos pó, e ao pó nos tornaremos, como diz a palavra de Deus. E Deus então ali, depois de haver criado tudo, colocado a terra em ordem, então o Senhor ali, a Trindade reunida, resolve então criar o homem. E o Senhor fala: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E foi assim que Deus fez. Mas aquele boneco de barro inanimado precisa de algo agora para que possa ter vida. E essa vida só vem de Deus. É o sopro de Deus. Ruach. Sopro de vida, fôlego de vida. E nós precisamos entender, irmãos, que esse Deus é tão poderoso que Ele nos sustém, Ele nos dá vida. E se Ele nos tirar o fôlego de vida, nós voltamos ao pó de onde nós viemos. Então ali, quando o Senhor sopra nas narinas do homem, cria-se ali um vínculo entre a criatura e o seu Criador. E isso é maravilhoso. Aquilo que não tem vida passa a ter vida por causa daquele que o criou do pó da terra. E isso é maravilhoso. O homem passa a ser alma vivente. Só que houve uma ruptura quando o homem ali então desobedece a Deus, fascinado pela oferta do inimigo. O pecado entra então no mundo. E ali começa então, no momento em que Deus, naquela tarde, vem passear no jardim para ter comunhão com o homem. Ali nós vemos o primeiro ato de religiosidade, onde o homem tenta aplacar a ira de Deus fazendo algo para isso. E ele então confecciona vestes de folhas. E quando o Senhor o chama pelo nome, ele se esconde, porque tem medo, porque desobedeceu, ele sabe o que ele fez. Mas ali o Senhor mostra que não é a religião, mas é aquilo que o Senhor faz, não aquilo que o homem faz. E ali começa então o plano salvífico de Deus. Ele tira aquelas vestes do homem de folhas e veste com pele de animal. Provavelmente ali um cordeiro.
já simbolizando Cristo crucificado. Começa ali o plano salvífico, que consumou ali na cruz, com o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus crucificado. E isso é para nós, tem que ser para nós maravilhoso. Por quê? Aí nós chegamos lá em João 15, como havia dito para os irmãos. João 15, do 1 ao 6. Antes de nós lermos, os irmãos já em algum momento da vida parou para pensar o que é a vida do cristão? A vida do cristão, ela não é nada se não tiver Cristo. Nós precisamos viver a vida de Cristo. E se em algum momento da nossa vida nós damos mais crédito às coisas seculares e não às coisas celestiais, então nós estamos distanciando de Cristo. E sem Cristo não há vida. Aquele fôlego de vida lá tem para nós significado hoje, porque nós entendemos que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o fôlego de vida de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus em nós. E hoje nós temos vida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele passou pela cruz, e na sua morte nós fomos incluídos, morremos com Ele sim, mas na sua ressurreição nós fomos ressuscitados com Ele, não literalmente, mas em espírito. Nós cremos assim porque a palavra de Deus nos diz assim, e hoje nós temos vida porque Cristo vive em nós. E não há em nenhum sentido, em nenhum momento da nossa vida nós pensarmos que nós podemos ter vida sem Cristo. O cristão não vive sem Cristo. Quem vive sem Cristo, uma vida secular, e nós sabemos onde vai culminar isso, porque só há dois caminhos, é o ímpio. O ímpio não crê em Deus Pai, o ímpio não crê em Cristo, o ímpio não crê no Espírito Santo, o ímpio não crê na Bíblia, que é a palavra de Deus. E para esses estão reservados a perdição eterna, passarão uma eternidade distante de Deus. E em muitos momentos da minha vida, em perceber tudo o que acontece, não no nosso país, mas no mundo, e às vezes ali na minha pequenez e fragilidade humana, eu às vezes pensei, mas como que Deus vai resolver tudo isso? Tantos homens maus e praticando o mal, tantos irmãos em Cristo sendo perseguidos e morrendo porque não negam a Cristo. Mas aí a palavra de Deus vem de encontro com o meu questionamento, e isso é bem simples. Não é para as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. É simples. Mas graças a Deus que nós em Cristo agora somos ovelhas do rebanho de Deus, onde Cristo é o nosso supremo pastor. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos cuida, porque essa foi a ordem que Cristo deu para Pedro ali: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida, pastoreia, alimente-as, se você me ama. E mais uma vez, apacenta, cuida das minhas ovelhas que são minhas. A missão foi dada e Pedro cumpriu. E hoje nós, como servos de Deus, eu na minha casa, como pastor do meu lar, e na comunidade nós também temos a responsabilidade de orientar os nossos irmãos na palavra de Deus, porque isso também é pastorear. E não há a mínima possibilidade do Filho de Deus viver sem a presença de Cristo. Porque o próprio Cristo vai dizer em João 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor.
todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está falando, não há como vocês viverem sem vocês estarem ligados a mim. E aqui fala de vida eterna com Cristo. Não há a mínima possibilidade. Ele faz um comparativo. O ramo que é desligado da videira, esse não dá fruto porque morre, perece. E vocês, sem mim, nada podeis fazer. Vocês precisam estar ligados a mim. O Filho de Deus, convicto que é Filho de Deus. E Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus. Então precisa estar ligado a Cristo. Senão não há vida. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, nada. Nada. O Filho de Deus não pode fazer nada sem Cristo, porque ele vive com Cristo. A vida dele está em Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eis a resposta para a minha indagação. O que o Senhor vai fazer? Como que Deus vai resolver tudo isso? É simples. Aquele que não é vai ser lançado fora. Aquele que é vai reinar como o Senhor. Ai, irmãos, que bom que você veio aqui não por causa do homem, mas por causa de Cristo. Isso é maravilhoso. Jesus vai dizer lá em João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu a ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não consegue caminhar sem mim, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade de Deus. Quando Pilatos interroga Jesus a respeito da verdade, o que é a verdade, Jesus permanece em silêncio. Pilatos não vai entender que verdade é essa. A verdade de Deus manifestada no Filho de Deus. Pilatos não entende porque não conhece. Não conhece. Ele tem medo do povo. Ele tem medo de perder a sua posição ali, política, o seu governo ali. Quando ameaçam denunciá-lo a César, ele lava as suas mãos num gesto de, olha, é vocês que resolvem. Ele não vai entender o que é a verdade de Deus. Ele não entende quem está na frente dele, por isso que ele questiona e fala. Você não fala nada, eu poderia livrar você e também crucificar, mas não, ele não entende que ele só tem esse poder porque foi dado do alto. Ele está ali como um instrumento nas mãos de Deus, para que o plano salvífico que começou ali no Éden seja consumado na cruz. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Deus que soprou nas narinas ali daquele boneco inanimado e passou agora a ter vida, ninguém consegue chegar agora se não for através de Cristo. Através de Cristo. Por isso, quando crucificado, quando Jesus diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora o caminho está livre para nós termos acesso ao Pai, porque esse caminho é Cristo. Ah, irmãos, imaginou a sua vida sem Cristo? Você imaginou a sua vida e parou às vezes
para pensar a sua vida antes de Cristo? Como nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Mas depois que o Senhor nos encontrou, agora nós temos vida. Nós temos salvação garantida, porque o preço foi pago. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Não há mais o que pagar, está tudo pago. Mas há uma missão para nós aqui: vivermos a vida do Filho de Deus. Porque viver a vida do Filho de Deus é santificação todos os dias. É levar a nossa cruz dia a dia, negando a nós mesmos e fazendo a vontade do Pai. Em Romanos, Paulo vai dizer assim, olha: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Que fruto é esse? O nosso proceder agora como filho de Deus. A nossa vida em sociedade lá fora, no meio desse mundo perdido, no nosso comportamento, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, dentro da nossa casa, como nós temos nos portado como filhos de Deus, o que nós temos feito dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão sendo, sim, pastoreados por nós dentro da nossa casa. É assim. Nós somos libertados do pecado. Paulo está dizendo assim, olha, nós somos transformados em servos de Deus. E agora, porque nós somos transformados em servos de Deus, por causa do servo de Deus crucificado, tendes o vosso fruto para a santificação. E qual é a nossa recompensa? Por fim, a vida eterna. Oh, irmãos, o homem secular corre de atrás de tanta coisa, se preocupa com tanta coisa. E Jesus aconselha os seus discípulos ali, olha, basta para o seu dia o mal. Não pense no que você vai comer ou vai vestir amanhã. Mas o homem secular, ele se preocupa com tudo. E corre atrás de coisas, acumulando riquezas, dinheiro. E Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com o que você vai comer amanhã, ou o que você vai vestir amanhã. Não. Olha os lírios do campo, as aves do céu. Lembra de Salomão? Nunca se vestiu como um desses lírios em toda a sua glória. Ah, irmãos, é muito maravilhoso isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi imputada em nós por causa de Cristo. Não há outra coisa a anunciar para esse mundo perdido, se não for Cristo. Paulo diz, olha, ali em Coríntios, olha, eu não quero saber nada entre vós. Nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Esse Cristo é a justiça de Deus. Em 2 Coríntios vai dizer assim, ó, 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, irmãos, se nós estamos hoje aqui reunidos, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, algo tão maravilhoso. É porque Jesus passou pela cruz. E por causa desse feito ali, nós fomos feitos justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Em Provérbios 12:28 vai dizer, olha, na vereda da justiça é o caminho estreito. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. No caminho da sua carreira é o nosso viver enquanto nós estamos aqui, em tudo que nós fazemos. Se nós fazemos em Cristo para gloriar a Deus, não há
morte à vida. Vida em Cristo. É isso que nós temos que pensar para nós. O mundo está caído, o mundo está perdido, o Brasil está perdido, a economia está perdida, mas nós temos vida em Cristo. Nós temos esperança em Cristo. E nós temos que dizer para esse sistema maligno: Cristo nos basta. Porque foi isso que o Senhor falou para Paulo, quando ele clamou para que tirasse dele aquele espinho na carne. Ele orou, ele orou, ele orou. Mas a resposta foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A presença do meu Filho em sua vida te basta. E Paulo entendeu isso. E viveu uma vida digna de um Filho de Deus. Nos deixa exemplo de como nós devemos viver, nos comportar. Irmãos, onde Jesus está, a vida. Alguns episódios, Jesus está com seus discípulos. Ele vai adentrar a cidade de Naim. Ali tem uma viúva chorando a perda do seu único filho. Está saindo para o sepultamento. Jesus está adentrando a cidade. Jesus se compadece daquela mulher e Jesus diz para ela: não chores. Ele se dirige até o esquife ali e toca aquele corpo. E ele diz: menino, levanta. O fôlego de vida volta. E aquele menino, então, ele volta a viver. Todos ficaram maravilhados. Jesus entrega o menino àquela mulher. Ali, na ressurreição de Lázaro, Jesus demora 4 dias para chegar. Já está sepultado há 4 dias. Marta interroga Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não iria morrer. Mas Maria adora Jesus. Diz a mesma coisa, mas em adoração. Mas para Marta, Jesus diz: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse era o nosso estado antes de Cristo, morto nos nossos delitos e pecados. Mas nós conhecemos a Cristo e cremos em Cristo. Agora nós temos vida em Cristo. E Jesus diz para ela: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que vive e crê não morrerá eternamente. E faz uma pergunta: você crê nisso? Mas quando Jesus chega lá e ele manda tirar a pedra, há um questionamento novamente de Marta. Senhor, mas já cheira mal porque faz 4 dias que está sepultado. Jesus olha para ela e diz: eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ela estava diante da glória de Deus e ela não percebia. Porque no momento em que era para ela estar quedada aos pés de Jesus, assim como a sua irmã Maria, ela estava preocupada com os seus afazeres ali domésticos. Não tinha momento para conhecer mais a fundo quem estava ali. Não tinha tempo para conhecer o Cristo de Deus. Meus irmãos, mas tem a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que está à beira da morte. E Jesus fala para Jairo: eu vou com você na sua casa. Eles estão a caminho, mas no caminho tem uma mulher doente há 12 anos, que precisa ter um contato com Jesus. E ela se esforça entre a multidão para tocar a orla do vestido de Jesus. E Jesus, então, por um momento, ao receber
quer que ele toque, ele para e ele diz: quem foi que me tocou? Ele sabe quem o tocou, mas ele quer ouvir da pessoa que o tocou. E todos então dizem: mas Senhor, a multidão é grande, todos estão te tocando. Não, é um tocar diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, temendo e tremendo, ela se revela ali. Jesus sabia que era ela, mas muito além da sua cura física, Jesus queria oferecer a ela e dar a ela a salvação para a vida eterna. E é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Jesus chamar alguém de filha. Mas Jesus está indo para a casa de Jairo. Irmãos, lembram de Jó? Jó, aconteceu isso e isso, e só eu sobrei para vir trazer para você a notícia. Jó, os seus filhos estavam todos reunidos, a casa veio abaixo, e só eu sobrou para vir trazer a notícia. Acontece com Jairo. Alguém vem trazer a notícia para ele: olha, sua filha já faleceu, já morreu, não incomode o mestre. Percebe que essas pessoas são usadas pelo inimigo para impedir a glória de Deus. No caso de Jairo, Jesus, quando ele diz: olha, no caso de Lázaro, olha, Lázaro não morreu. Foi bom que eu não estivesse lá, porque com certeza Jesus o tinha curado. Mas agora que ele morreu, eu me alegro por vossa causa, para que vocês vejam a glória de Deus. Ele chega na casa de Jairo, a pranto, porque a morte estava ali. Todos estão chorando. Mas entra na casa de Jairo ali, onde está o corpo da menina, só Jesus, Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Lá fora há choro. Mas Jesus diz: olha, não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. Riram dele. E esse rir não é um rir de alegria, mas é um rir de deboche. Daqueles que não conhecem a Cristo e não sabem que Ele está ali, Ele é o autor da vida, Ele está ali. Só está no quarto a menina, Jesus, os 3 discípulos escolhidos por Ele, o pai e a mãe. Lá em Marcos vai dizer que Jesus se aproxima e diz: Talita cumi, menina, levanta. A menina voltou à vida e Jesus ordenou que desse a ela de comer. Ela voltou à vida. Jesus está na casa de Simão, o fariseu religioso, que não conhece a Cristo, mas aos pés de Cristo tem uma pecadora quedada aos seus pés, regando os seus pés e lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, ungindo os pés do Senhor com bálsamo. Há uma grande realidade ali de vida e de morte, porque aquela mulher sabia quem estava ali. Mas Simão, o fariseu, embasado na sua religiosidade e conhecimento da lei, ele não sabe que ali está o Cristo de Deus, que ali está a vida. Dentro do quarto com Cristo, a vida. Fora de Cristo, a choro. Entendeu, irmãos? De um lado direito está as ovelhas, do lado esquerdo estão os bodes. Aqui a alegria eterna de poder estar na presença do Senhor. Aqui há choro e ranger de dentes. Não importa você ter Jesus dentro da sua casa, mas os seus olhos estão cegos
vemos em Colossenses 3, 1 a 4, Paulo vai dizer, olha, portanto, depois de tudo que ele disse, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quer ter vida em Cristo? Busque as coisas lá do alto. Quer viver com Cristo? Busque as coisas lá do alto. Quer que Cristo viva em você? Busque as coisas lá do alto. É isso que Paulo está dizendo. Não nas que são aqui da terra. Não busque as coisas daqui da terra. Porque o mundo, em toda a sua esfera, em tudo que acontece, e Jesus diz, o mundo jaz no maligno, tenta tirar a atenção do Filho de Deus daquilo que é principal, que é a cruz de Cristo. O mundo tenta nos distrair. Perceba que lá em Números 21, o povo está murmurando contra Moisés, contra Deus, e Deus envia aquelas serpentes abrasadoras ali, e eles começam a morrer pelas mordeduras, pelas picadas da serpente, e eles ali, em face da morte, eles clamam para Moisés, e eles confessam que eles tinham pecado contra Moisés e contra Deus, e eles clamam para que Moisés orem a favor deles. Moisés ora, então Deus orienta o seu servo a levantar também uma serpente abrasadora, para que todos aqueles que olhassem para a serpente, então, que fossem mordidos por aquelas serpentes, mas olhassem para a serpente de bronze levantada ali por Moisés, então eles não morreriam. É isso que o mundo faz. Sabe por quê, irmãos? As serpentes não pararam de mordê-los. As serpentes continuaram ali. Mas aqueles que olhavam para a serpente levantada ali, eles não morriam mais pelas mordeduras da serpente. As nossas dificuldades, elas continuam dia a dia. Mas nós não estamos olhando para as nossas dificuldades seculares. Nós devemos estar olhando para Cristo. E quando eu olho para Cristo, é como a palavra diz, que nós somos mais que vencedores nele. O mundo não pode tirar a nossa atenção. A nossa atenção tem que ser toda ela de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não as que são aqui da terra. Aqui é passageiro, aqui tudo termina. Lembra de Asaf? Olha para o ímpio, tem riquezas, tem tudo. Mas há dois caminhos. Quando ele entra no templo, ele percebe o fim deles. Ai, Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Para pensar nas coisas do alto. Porque nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí ele vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, e nós só temos vida nele, vida eterna, e nós somos eternos, porque a morte física não é o fim, nós vamos estar com ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Nós o veremos como ele é, estaremos com ele face a face. Paulo está preso provavelmente em Éfeso. Não há certeza disso, mas ele está encarcerado quando ele escreve para Filipenses. Mas que, sabe, irmãos, a vida de Paulo é uma vida. Por isso que ele diz lá, quando ele escreve lá para Timóteo, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele vai dizer aqui, olha, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica dos filipenses e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, vocês estão suplicando, mas Jesus está intercedendo por mim diante do Pai. Me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança
encarcerado, se eu sair daqui vivo, Cristo será engrandecido no meu corpo, porque eu vou continuar a obra que Ele me designou a fazer, anunciar o Evangelho e levar a salvação através do Evangelho de Cristo a todos aqueles que não o conhecem. Mas se eu sair daqui morto, ainda assim Cristo será engrandecido na minha morte, porque eu combati o bom combate. É um homem que tem convicção de quem ele é agora em Cristo. Por isso traz para nós um refletir do que nós somos diante de Cristo. Eu não posso ser, eu não consigo ser igual Paulo, eu não consigo ser igual Abraão, Isaac, Jacó, eu não consigo ser igual Moisés. Eu não consigo ser igual Pedro, depois do Pentecostes. Antes nós somos iguais, mas depois do Pentecostes nós não conseguimos ser, não. Como não? É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Mas qual é a nossa disposição? Porque o Senhor disse para Josué: o meu servo Moisés é morto, agora dispõe-te, agora é com você. Até aqui Moisés foi, mas agora é com você. E aí? E Paulo vai dizer: olha, se eu sair vivo, se sair morto, Cristo será engrandecido no meu corpo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Do que nós temos medo? Se nós temos Cristo, pode a morte nos trazer medo? Pode o diagnóstico médico que nós temos aí, que nós teremos, segundo o diagnóstico de um médico, porventura, porque a nossa vida está guardada em Deus, se um dia nós recebermos um diagnóstico de que nós temos um tal tempo de vida, pode isso nos trazer medo? Se nós sabemos que em Cristo nós temos a verdadeira vida e vida eterna, o que nos amedronta nesse mundo? É o que acontecerá em 2026, conforme os economistas estão colocando aí, é isso? É o que nós pagaremos de imposto para um governo corrupto, é isso que nos amedronta? Qual que é o nosso foco? Porque o mundo tenta nos distrair, as coisas do mundo tentam nos distrair, a nossa profissão tenta nos distrair. Mas para quem nós estamos olhando? Isso que é importante. Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele diz assim lá em 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. É um homem arrependido, que conhece a Cristo, teve um encontro verdadeiro com Cristo. E ele fala: olha, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. É a morte do velho homem, é o nascimento do novo homem, aquele homem designado ao inferno, a morte eterna que agora ganhou vida em Cristo. Irmãos, se isso não tiver valor para nós, o que tem valor então? É o nosso carro zero na garagem? É o nosso apartamento novo na praia? O que é? O coração do homem mundano, ele é insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E o dinheiro nunca é suficiente. Mas para o Filho de Deus, a graça de Deus basta. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe de todas elas, antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa, o Senhor conhece. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: a minha vida não me pertence mais. Ela é de Cristo. Se eu vivo por Ele. Se eu vivo para Ele. É Ele que vive em mim, eu não vivo mais. Se nós dissermos isso para o mundo,
que não somos mais nós que vivemos. Quando nós somos convidados para certas coisas, nós dizemos, olha, eu não vou porque não agrada o meu Senhor. Olha, eu não vou fazer isso porque isso não agrada o meu Senhor. Eu não vou frequentar tal lugar porque isso não agrada o meu Senhor. O mundo pode chamar você de louco, mas esse mesmo Paulo que está dizendo aqui que agora a vida dele é Cristo, que ele vive para Cristo, Cristo vive nele, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, olha, se houver algum questionamento a respeito da sua conduta cristã, lembre-se disso. 1 Coríntios 1,18 vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é vida, é poder de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ai, irmãos, eu só tenho uma palavra para dizer, isso é maravilhoso demais. Amém. Isso é maravilhoso demais. Sabe, irmãos, aqui pertinho de João 6, uma passagem muito interessante, Jesus está dizendo lá, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse discurso é pesado, esse discurso é pesado demais. Jesus é abandonado ali. Muitos daqueles que seguiam o abandonou. Não há possibilidade, é o mundo não entende. O Evangelho é loucura para aqueles que não entendem. E muitos abandonaram, mas Jesus volta para os seus escolhidos. E nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos por Cristo. Jesus volta para os seus escolhidos, não é aqueles que foram se juntando no caminhar de Jesus, a multidão, para ver o que Jesus ia fazer, e muitos daqueles viram a multiplicação dos pães e voltaram atrás de Jesus por causa do pão que comeu. Não, são aqueles escolhidos que mesmo sem entender, deixa toda aquela pesca maravilhosa ali, vai seguir a Jesus, deixa a coletoria e vai seguir a Jesus. Foi assim, são esses. Jesus pergunta para esses 12 ali, porventura quereis também vós a retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Senhor, nós temos necessidade de ir para alguém, mas para quem iremos, Senhor? Para quem? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Não tem para nós, para quem nós iremos, Senhor. Depois que nós conhecemos a Ti, Senhor, ninguém mais. Ninguém mais. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que tem palavra de vida eterna. O Senhor agora é a nossa vida. Eles estão dizendo isso. Em João 7, um pouquinho mais aqui, irmãos. Os fariseus ali, eles mandam os guardas prender a Jesus, porque Jesus está pregando nas sinagogas, e eles estão indignados com isso. Jesus está dizendo que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Jesus está fazendo maravilhas, eles estão indignados, eles enviam guardas para prender Jesus. Mas tudo está de acordo com a vontade de Deus. Lembra do que ele disse a Pilatos? Nenhum poder teria sobre mim, se lá do alto não lhe fosse dado. Os fariseus mandam então aqueles guardas prender Jesus. E no versículo 45 aqui de João 7, aqueles guardas, eles voltam. E a palavra diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes, dos fariseus, e eles perguntaram: por
não o trouxeste? Por que vocês não o trouxe preso? Não foi isso a ordem que foi dada? Lembra do que Pedro disse? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Aqueles soldados dizem, olha, jamais alguém falou com esse homem. Eles ouviram coisas que nunca eles ouviram. Palavras de vida eterna. Por isso eles dizem aos fariseus e aos sacerdotes, nós não cumprimos a ordem dada por vocês, porque jamais alguém falou com esse homem. Esse Pedro, no Monte da Transfiguração, ele está tão maravilhado com Jesus ali. Ele está tão maravilhado com tudo que ele está vendo ali. Embora o cansaço físico. Mas quando Moisés e Elias desaparecem, e mesmo assim ele diz, Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, a primeira é para o Senhor, depois para Moisés e depois para Elias. Ele está dizendo, Senhor, não vamos sair daqui, está maravilhoso demais estar aqui na Tua presença, ficamos aqui, Senhor, é bom demais estar aqui na Tua presença, estamos aqui, vamos ficar aqui, Senhor, é tudo maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, a presença do Senhor é maravilhosa, vamos ficar aqui, não vamos sair daqui, aqui tem vida, lá fora não, aqui tem vida, lá fora é morte, Senhor, vamos ficar aqui. Pedro está pedindo isso, Senhor, vamos ficar aqui na Tua presença. Pedro, depois vai cortar a orelha de Marco, vai negar Jesus 3 vezes, mas é restabelecido ali à beira-mar, que depois do Pentecoste, onde a sua sombra passava, havia cura. É um Pedro renascido, nascido de novo, que tem a presença do Espírito Santo, a vida de Cristo nele. É um Pedro que estava morto, mas reviveu. Irmãos, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa fraqueza, o Senhor sabe da nossa debilidade, por isso, o Senhor sabe que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós estamos hoje aqui em pé, por isso que eu disse para os irmãos, pense naquilo que você foi antes de Cristo, e se eu não tivesse conhecido a Cristo, talvez eu não estaria mais aqui. Mas o Senhor me deu vida, e se hoje estou aqui, é pela misericórdia dEle. E porque Ele me conhece, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Versículo 13 do Salmo 139, porque Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe no Teu livro. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esta é a vida do Filho de Deus. Deus nos conhece porque foi Ele que nos formou. E esse mesmo salmista, o mesmo Davi, quando escreve o Salmo 3, no versículo 5 ali, ele diz, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. A paz na vida do Filho de Deus. O ímpio não tem paz porque não tem Cristo, mas o Filho de Deus deita e logo pega no sono e dorme, e ele reconhece que se ele levanta, porque o Senhor o concede ainda fôlego de vida aqui. Não há vida sem Cristo. Guarde
Cristo no seu coração, não há vida sem Cristo. E hoje nós vamos celebrar a morte